né? O Beto, E aí, meu povo, mais uma vez o Bate-Pops. Abre na geral aí, Julinho, abre na geral, eu e o seu Paulo de Oliveira. Oi. Essa dupla que tá fazendo esse Bate-Pops, que cada vez mais vem crescendo. E seguindo o ritmo da sanfona, passada a gente teve Mari Cavalcante, que foi bom, ela chorou, foi bem emocionante, né? Bem legal. E o pai, rapaz, Sadar, tem um entrevistado para indicar. Ele, vez ou outra, ele quer indicar. Aí eu disse, rapaz, quem manda é o senhor, pai Maria. Aí quem foi que o pai trouxe? Valdeci Araújo. 49 anos de sanfona, é pouco? 26 anos de bastões com leite. E história para contar, né? Sonzum Sati. gravação. Nosso amigo Emanuel Gugel. Isso. Um grande abraço para ele, né, Valdeci? Mas é gente boa. Eu pedi eu digo, Mari, troca, arrasta aí o Reinaldo Borghetti. Ela disse, tu sabe que eu não aprendi a tocar o Reinaldo Borghetti, pô? Aí eu peço, Valdeci, Renato Borghetti, com aquela pezinha de bode dele, é pé de bode aquilo? Hein? Ali é uma sanfoninha gaúcha, né? Sanfoninha gaúcha, sem vergonha, né, rapaz? Pai. Ele arrasta o fole, agora uma bichona dessa, como é que fica? Pausa bomba. Como é aquela choradeira que faz na sanfona, Roda? Você quer... Tudo bem contigo, meu irmão? Tudo bom, meu irmão, tudo bom, prazer. Muito grande estar aqui com você, com o Sadar, né? Sadar que eu conheci garotinho, lá no canal jornalista, Ele só lembra de mim dessa época, porque quem andava nos forró era eu, viu, pai? Ah, é? Será que você foi para algum do Cirano que eu toquei? Eu passei 3 anos tocando Eu fui para muito forró, É um prazer ter você aqui no nosso programa, Valdeir. Mas o Cirano é sanfoneiro também, Valdeir? Mas aconteceu o seguinte, o Cirano, ele gravou em 88, o primeiro disco do Cirano foi feito no Rio. É um disco chamado Bom a Beça. É o disco que tem um Sol Mi, que tem isso aqui, ó. Pronto, aí... A garota é só Mi, né? Foi o sucesso extraordinário, foi? Foi. Aí o disco do Cirano não foi feito por ele. Foi feito pelo Genário Esquinho, que eram 2 músicos do Rio. E aí o Cirano gostou disso e um dia ele me chamou para fazer com ele no palco. 2 sanfonas no palco, cada qual fazendo uma coisa. E aí foi quando eu fui trabalhar com ele, dividindo lá os shows, fazendo os acordeões. Ele fazia o cabo desmantelado, tipo... Aí eu fazia. Isso ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, a banda. Né? Então, Quer dizer, a primeira e segunda voz, né? No caso. Segunda voz. Então. Eu fazia, já tinha uma prática boa, e aí a gente conseguiu um entrosamento muito bom. E ficamos durante 3 anos, eu toquei e produzi, acho que uns 12 discos do Cirano. Inclusive esse aqui, ó. E agora? Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida, vai. Tô
Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faça essa caridade que essa eu não quero mais embora. Quero uma cerveja quente, uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou, eu vou correr na raquejada. Eita! Isso com Cirano. Isso com Cirano. Mas antes, eu comecei, na realidade, participando de programas de rádio. Isso com quantos anos? Começou com 8 anos, tá dizendo, né? Tocar, aprender. Eu aprendi com 8 anos de idade. Você já nasceu deficiente visual? Já. Ah, bom. Diz que não é deficiente visual, é sério, que ele não é deficiente. Deficiente sou eu. Deficiente é eficiente, né? Não, eu sou deficiente. Eu conheço essa história. Aonde? Deixa eu parar lá, como derrubou o filho, deixa eu parar lá. Eu aprendi a tocar sanfona com 8 anos de idade, ouvindo rádio. Eu ficava o dia todo no pé do rádio, esperando para aprender as músicas. Eu me lembro que tinha uma música do Luiz Gonzaga, que era Derramar o Gai, era assim, ó. Eu queria aprender isso. Derramar o Gai. Derramar o Gai. Que é escrito Derramar o Gai. Né? Pois é. Então eu queria aprender essa música e tocava no rádio. Aí até eu pegar a sanfona, terminou a música. Mas a sanfona, como é que ela surgiu? Teu pai, tua mãe, alguém? Como é que meu foi? pai. Primeiro me deram um violão, eu achei que não ia dar certo na minha praia. Eu não queria ser cantador de viola, porque eu achava que todo mundo que tocava violão tinha que ser cantador de viola. E aí eu não quis. Aí um dia o meu pai, eu ficava brincando, fazendo, eu pegava uma lata e ficava fazendo tipo acordes, né? O meu pai viu aqui e disse, rapaz, esse menino vai ser sanfoneiro. Eu vou comprar uma sanfona para ele. E comprou a sanfona. Eu me lembro que eu tocava até errado, eu ficava tocando, eu queria tocar com 2 dedos. Né? Tudo ouvindo, até que um dia eu descobri que se eu tocasse assim, ficava assim, ó. Eita! Eu disse, rapaz, não é que tá dando certo? Eu acho que eu tô... Eu estou ouvindo. Aí, em 79, eu vim embora, eu sou de Boa Viagem. Eu vim para Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu comecei a procurar programas de rádio para participar. E o primeiro que eu encontrei foi o do Guajará Cialdini. Tu lembra, Paulo? Guajará, era o rei. Guajará. Depois ele migrou para o Brega, não foi? Não, Silvino Neves que virou Brega depois. Mas com o Genival Santos, o Guajará foi o grande incentivador do Genival Santos. Foi, ele divulgava muitas coisas do Genival, né? Ele até uma namorada minha. Não foi não, rapaz. Não diga isso. São bobagens, né? Não fala uma coisa assim. Aí ele fazia um programa na Uirapuru e eu ia participar desse programa dele sempre. Era ao vivo? Era ao vivo, aos domingos. É dia de domingo. Aí quando terminava o programa dele, ele dizia assim, fala assim, vamos ali. Tinha um bar ali perto do Canal 8, e ele era chegado um Campari, né? Bora ali, vamos ali pro bar comigo, tal. Eu ia, chegava e ficava lá tocando sanfona pra ele. Aí lá eu conheci o Luizito Gema, lembra do Luizito Gema? Conheci o Orlando Dias, chegou lá um dia, ele me apresentou pra ele. Doido varrido, Orlando Dias, né? É o homem do com pedra na mão, você então, me recebe, né? Ciúme de você! É o homem do lencinho, né? É. Pois é, então foi no programa do Guajará que me fizeram de besta uma vez. Como assim? Rapaz, é o seguinte, eu fui participar do programa do Guajará, e aí eu já tinha participado muito, né? E eu queria ir para um programa de TV. E o programa de TV que tinha na época era um programa chamado TV Tudo, lá no Canal 5, apresentado pelo nosso querido, que faleceu agora recente, Chico Félix. Francisco Félix, essa semana foi. Aí eu queria me apresentar lá, mas não tinha como, né? Eu não conhecia ele, não sabia quem era o produtor, não sabia de nada. Aí eu estava lá no Guajará, quando terminou o programa, uma pessoa me ligou dizendo assim, olha, eu estava ouvindo você no programa do Guajará, você não quer participar do programa do Félix? Olha, era tudo que eu queria. Eu digo, eu quero sim. Aí
Caiu na sopa do Meco. Aí ela disse, então faz o seguinte, amanhã você vai lá na casa Juvenal Galeno, no centro, que tem uma reunião e você vai participar do programa do Félix. Aí eu fui para essa reunião. Cheguei lá e vi que era um negócio de reunião de mulheres cearenses. Eu digo, onde é que entra o Félix nessa história, né? Aí eu fui. Aí eu fiquei, toda segunda-feira eu estava lá nessas reuniões. E, rapaz, falavam tudo no mundo, menos do programa do Félix. Mas eu disse, rapaz, mas uma hora dá certo, né? Uma hora, eu acho que daqui a um ano, vamos chamar para ir lá no Félix. Aí um dia eu fui convidado para participar de um evento em uma praça que tinha perto do Teatro São José. Era um evento do Mobral, é o novo Mobral. Aquela praça ainda existe hoje. Pois é. Está reformada agora. Aí eu fui lá tocar. E quando eu terminei de tocar, aí uma pessoa foi falar comigo e disse assim, olha, eu gostei de você. Quando ele falou, eu disse o Félix. E era o Félix. Estava lá assistindo. E eu me lembro que na época estava fazendo sucesso um sucesso muito grande, uma música do Gênio Lacerda. Como é, meu Deus? Severino, Chique Chique? Não, era uma que dizia assim, cadê o meu burrinho? Tá ali comendo, cadê o meu burrinho? Tá ali comendo, cadê o meu burrinho? Aí eu cantava isso, aí ele, eu gostei dessa música, canta aí de novo e tal, aí. Ele disse, olha, eu queria que você fosse no meu programa. Eu disse, eu já estou até participando de uma reunião para ir pro seu programa. Ele disse, reunião? Que reunião é essa? Aí eu contei a história para ele, né? Contei a história para ele todinha. Ele disse, não, rapaz, não existe esse negócio de reunião, não. Faça o seguinte, vá na quinta-feira lá no Canal 5 que eu lhe apresento. Não vá mais para esse negócio de reunião, não, que isso era balela. Ou seja, me fizeram de besta em 1981. Não foi, Tu foi na onda? Fui. Rapaz, assim, começando, querendo aparecer, querendo mostrar pro meu pai e pra minha mãe que eu era artista, né? Aí eu aceitava qualquer negócio. Aí pronto, aí depois daí eu continuei, fiz Bezerrão. Tu lembra do bem forró? Novinho ainda, bem novinho, Tu lembra do forró do Bezerrão? Não tinha na praça? Demais. Aí, Bezerrão Pai. Bezerra de Mendes, gente boa. Aí eu fiz o programa dele. Aí o Narcélio uma vez lançou esse programa nas praças. Pela Vez Mares eu fui também, acompanhava todo. Foi lá que o Carlos Santos fugiu de mim. O Carlos Santos? Carlos Santos, Porque o Narcélio chegou e disse assim, olha assim, me diga uma coisa. Tu conhece as músicas do Carlos Santos? Eu falei, conheço. Por quê? Ele disse, rapaz, porque o Carlos Santos está aqui, então você vai fazer ao vivo com ele. Tá bom. Ele estava estourado só pra você, né? Só pra você. E eu quero você, né? Quero você, quero você. Aí foi o grande sucesso dele, né? Foi, eu até gravei um disco do Mastruz com Leite. Mastruz canta Carlos Santos. É um disco, nós fizemos Mastruz canta Pinduca, Mastruz canta Carlos Santos, Mastruz canta Trio Nordestino, canta Dominguinhos, todo mundo lá, né? Assim nós fizemos. Mastruz canta o Rei, que foi um disco que, depois eu conto a história desse disco, foi um disco encomendado pela Sony. Eles queriam fazer um disco com música do Roberto Carlos, e o Roberto Carlos vetou. Aí nós fizemos um disco com músicas gravadas pelo Roberto Carlos. Aí deu certo, né? É o Mastruz canta o Rei. Pois é. Aí a história do Carlos Santos. Sim, o Carlos Santos. Aí o Narcélio combinou comigo, tudo certo. Eu disse, Narcélio, eu conheço tudo, tá bom. Quando foi na hora, eu disse, Narcélio, cadê o Carlos Santos pra gente fazer a apresentação dele? O homem fugiu. Como é que ele fugiu? Fugiu, foi embora. Aí depois eu descobri que o Carlos Santos, ele não canta ao vivo, ele só faz aquelas gravações no estúdio. É igual o Ari Santos, ele tem um irmão chamado... Ele tem um irmão chamado Ari Santos, que eu descobri que era o mesmo esquema. Eu fui gravar um disco do Pinduca, um disco ao vivo lá na Som Zoom, e aí o Pinduca conversando com a gente disse, olha, se tu já ouviu falar do Ari Santos? Eu falei, sim, né, o irmão do Carlos Santos, sim. Ele disse, olha, eu produzi um disco do Ari Santos e aconteceu uma coisa super interessante. A gente gravando a voz dele, de repente a voz do homem sumiu. Disse, cadê a voz do Ari? Foi que houve? Será que deu um problema no microfone? Eu saí lá da técnica, entrei no Aquários para ver o que tinha acontecido. Ele estava de joelho rezando. Ele disse, rezando? Para conseguir botar a voz, ó. Meu Deus do céu. Meu amigo. Aí, sim, aí depois desses programas de TV, sim, aí teve o Cláudio Maza. Meu amigo, gente boa. Era o Jurandir Maza, né? Era o Jurandir. Lembra? Ele trabalhava na Serra de Clube, era Jurandir Maza e Socorro Max.
Tu lembra da Socorro Marques? Era a Samanta Marques. A Samanta. Quem deu a dica em rádio fui eu, na época. Foi? Aham. Ah. O Júlio de Mas, ele criou um slogan que dizia assim, oi, oi, oi. Oi, né? oi, oi, era. Aí o cara lá de São Paulo resolveu abortar esse oi, oi, oi. Foi o Eli Soares. Não sei o quê. Correia. Eli Correia. Isso que era dele, olha, essa besteira, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. É muito interessante. Rapaz, tu passou por esse pessoal todo. Passei, aí fiz inclusive era o Cláudio Maza e o Beto Fernandes, que faleceu também de Covid, né? Isso que o Valdeci está falando, sabe, é o rádio de antigamente, que era, nós tínhamos uma influência muito grande junto à população, não era, Valdeci? Com certeza. Que a gente dizia, se eu dissesse no microfone, hoje vai chover, ninguém saía de casa. Ninguém saía de casa, Então, eu fiquei essa temporada participando de tudo que era de programa de rádio. E foi num programa de rádio desse que eu conheci Messias Holanda. Messias Holanda. Aí o Messias quis me levar para o Levanta Poeira. Aí que foi interessante, porque quando ele disse assim, olha, eu quero que você vá para o Levanta Poeira, acompanhar os artistas lá, eu disse que só tem um problema. Hã? Levanta Poeira era da época da Carminha, não. Nada, é muito mais antigo. Eu acho que ela não era nem nascida. Era muito. Tu é doido, ela não era nem nascida. Antes dos anos 80, né, Valdeci? Antes dos anos 80, antes dos anos 80. Pois é. Era a década de 70, na época. Então, esse Levanta Poeira, era um restaurante onde tinha forró. Começou na Praia do Futuro, mudou para Cacipesca e depois foi lá na Praia de Iracema. Eu lembro da Praia do Futuro, o Jalmir Monteiro foi apresentado, o Fernando Leles. Olha, vixe, o Fernando Leles tinha um braço, uma prótese, o braço dele era uma prótese. Aí, rapaz, o Jalmir Jamel lá, quando o Fernando Leles terminou de cantar, lá todo mundo bêbado, né, Valdeci? Todo mundo. Eu já o cheguei a falar. Aí o Jalmir pega no braço, que era próximo do Fernando. E puxou. Ele levanta e diz, ele puxou. Aplausos para Fernando Leles, aí puxou o braço do Arrancou. Arrancou o braço do homem daqui do lugar. Eu tava lá. Aí ele disse, fala, o homem tá se desmanchando. Ei, Paulo, tu sabe qual era? Tudo bem. Tu sabe qual era o apelido dele, do Fernando Leles? Não. Capitão Gancho. Porque o cara era na gravadora. Quem me contou isso foi o Carlos André. Era educado, né? Gente boa. Faleceu esse ano. Ele faleceu com 84 anos. Vou rodar no meu programa. É o homem do tititi, estão vendo essa mulher. Vai ter um tal de tititi. Todo mundo vai, né? Aliás, a Ivoneida Laio pediu para rodar o Fernando Leles, aquela música que o pai dela gostava muito, o Chico Laio. Tu era de Caracanga, né? Daquela turma ali, né? Da família Laio. A música é Jesus e Madalena. Nessa que eu tô dizendo? Isso. Como é? Estão vendo essa mulher, né? Bebendo de mesa em mesa. É uma coisa assim, né? Pois é. Isso aí foi antes ainda já do estúdio. Bem, mas muito antes. Aí sim, a Messias Holanda, né? Messias Holanda. Era um menino, rapaz, era um menino. Aquela história minha lá, você não vai contar. Não vou não, mas eu tava lá. O quê? Não tá, começou a ter que contar, não? Não. Como foi, Roberto? Vai, conta. Rapaz, chamaram o Paulo, eu tava lá, acompanhar o povo. Aí chamaram o Paulo. Verde ainda. E o Paulo inventou de contar uma piada lá no show. Todo mundo, a festa parou pro Paulo contar uma piada. Aí. Ele contou uma piada, levou uma vaia gigantesca. Ficou morto de vergonha. Eu terminei de tocar. Eu terminei de tocar. Sadá. Eu terminei de tocar e disse assim, cadê o Paulo? O Paulo foi embora. Eu saí pelos fundos, aí o Vicente correu atrás de mim. Paulinho, teu cachê. Me deu um cachê bom, rapaz. Ele era generoso, né? Messias Holanda. Foi mesmo, tu lembra, pai? Lembro, sim. Lembra da piada, não? Rapaz, Sadá, eu não lembro não. O Paulo desapareceu, eu fui encontrar com ele em 87, um ano depois. Doido. Tava ali conversando mais ele lembrando dessas doidices. A gente já passou por um perrengue, Já, um bocado, viu? Fazendo showbiz por aí no meio do mundo, levando chuva, levando choque no microfone. Ave Maria. Mas assim, vai contando suas histórias, vai. Aí do Levanta Poeira.
Não, aí Levanta Poeira, sim. Aí quando eu fui pro Levanta Poeira, aí o Messias disse o seguinte, você vai acompanhar os artistas lá. Tem um problema, eu não conheço um tom. Como é que eu vou acompanhar o povo? Eu sei tocar. Mas esse negócio de dó, ré, mi, fá, sol, eu sei mesmo, não sei onde é que fica, não. Aí ele disse, não, foi o seguinte, eu vou levar ele tinha um sanfoneiro que acompanhava ele. Eu vou levar o meu sanfoneiro, e aí eu peço a ele as músicas, e aí ele te diz o tom que eu toco e tu vai decorando. Aí tá bom. Aí ele foi, levou o sanfoneiro. Aí, Chico, toca aí o Pra Tirar Coco, aí ele. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Essa é fácil. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco. Pra saber se o coco é oco. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco. Pra saber se o coco é oco. Vai! Aí ele dizia, essa é Lá menor. Aí, Lá menor, legal. E a outra, qual é a outra? A outra, Paraíba é a Balha. Qual o tom disso? É Ré. Papa de Maisena, ele. Qual o tom? Dó. Aí ia dizendo, né? Aí quando ele saiu de casa eu fiquei pensando, peraí, se Papa de Maisena é Dó e Paraíba é a Balha em Ré, pela lógica, o que vem depois é Mi, né? Depois Fá, eu fui juntando, aprendi. Com uma semana eu estava lá, contratado pelo Messias Holanda para tocar. Sem nunca ter estudado. Não, agora eu faço como Dominguinho, de antena. Partitura musical, nem pensar nisso, né? Não. Aí a gente fazia... E aí, pronto, eu fiquei durante um tempo trabalhando com o Messias Holanda. E depois eu fui trabalhar com o Carneiro Portela. Carneirinho. Carneiro Portela lá na TV Educativa. E lá tem mais história. Foi lá que o cenário desabou na minha cabeça. Ao vivo. Cenário. Rapaz, foi o seguinte. O programa era ao vivo, né? Programa ao vivo. Tem muita história, viu, Sadar? Nós queremos ouvir essas histórias. Aí, o programa ao vivo. Eu acompanhava todo mundo lá. E aí, o Moés Loyola levou o Igor, bem novinho o Igor Loyola. Um abraço, Igor. Eu vou entregar ele aqui. Vai, entrega. Aí, lá o cenário do programa, era uma casa que tinha uma varandinha e tinha uma rede. Só que a rede era cenográfica. O Igor Loyola deitou na rede e o cenário simplesmente desabou todinho no ar. E caiu. Rapaz, eu ia levando uma porrada na cabeça, porque era madeira, né? E o zabumbeiro parou com o zabumba, a madeira que ia acertar em mim. E o Carneiro Portela, rapaz, como é que faz um negócio desse? O programa ao vivo? Aí o Portela, aquele jeitão dele, né? Programa ao vivo é assim mesmo. Acontece esse tipo de coisa. Isso foi ao vivo. Vamos ali. Tá em cima de ao vivo. Rapaz, ele disse assim, vamos ali comer uma tapioca, vamos tomar um chazinho com tapioca, a gente volta já. Aí no ar passando uma coisa. Quem foi, quando saiu do ar? Quem foi o imbecil que ficou nessa rede? Meu amigo, e o programa ficou fora do ar até montar de novo esse cenário. Agora eu entendi, a rede era só para cenário. Era só para cenário. Apoiada só nos tapões. Aí teve uma outra lá. Ei, Igor, um abraço, Igor. Entreguei, Igor. Teve uma outra lá. Tu lembra do Cícero Lúcio? Claro. Agora o Limoeiro do Norte deram recentemente. Não, ele está em Juazeiro, eu acho. Agora está em Juazeiro. Ele estava em Limoeiro. Após o Cícero Lúcio chegou na televisão e disse assim para mim, olha, eu vou cantar Triste Partida do Luiz Gonzaga. Oh, meu Deus, meia hora. Vai comer meia hora do programa do homem. Mas era novidade, né? Ninguém tinha ido lá cantar essa música. Eu disse, Portela,
Eu tinha assumido a direção musical do programa dele, né? Porque eu acompanhava, e o Portela tinha uma mania, que eu acabei com isso. Foi por isso que eu disse para ele, eu assumo a direção da musical do programa, desde que você não faça isso. Porque assim, eu estava fazendo, por exemplo, a introdução de uma música, né? Eu tô aqui, ó. A introdução tá rolando, né? Aí ele, obrigado, poeta, não sei o que. Quer dizer, ele não deixava eu terminar a introdução. Então ficava feio para ele que entrava, que não era para entrar, como para mim que não tinha como terminar a introdução. Eu disse, você só vai falar quando terminar a música, terminar a introdução. Aí, não, tá, tudo bem. Aí resolveu. E o Cícero Lúcio resolveu cantar isso. Eu disse para ele, Portela, o Cícero Paulo, o Cícero Lúcio. Cícero Paulo é meu amigo da vez mais. Um abraço, Cícero. Sim. Aí o Cícero Lúcio queria cantar isso. Aí eu disse pra ele rapaz, é bom demais, porque ninguém cantou isso aqui. Ah, bom, beleza. Aí o que é que o Cícero Lúcio fez? A música é muito longa, né? Aí o que é que ele fez? Ele pegou, anotou em vários papéis, assim, tinha parte 1, setembro, aí ele botava os começos. Setembro passou com outubro e novembro. Parte 2, aí ele botava. Aí chegou pro Silvino Neves, que na época era um dos produtores. Que a gente chamava de pescaria, né? A pescaria. Aí não tinha negócio não tinha como ele ver, não tinha um TP, né? Não. Aí ele disse assim, aí ele pegou os papéis, aí deu pro Silvino, que era produtor. Silvino Neves. Aí disse, Silvino, olha, eu vou cantar Triste Partida, mas você fala o seguinte, você fica, preste atenção. Você, quando eu terminar a primeira parte, você mostra a segunda. Tá aqui tudo anotadinho. Primeira, segunda, terceira, tá. Me mostre, pelo amor de Deus, que isso não pode dar errado, porque eu mandei a minha esposa gravar. Isso é uma coisa que eu, né, que é raridade isso, tá bom. Aí quando foi, aí o Portela anunciou, pela primeira vez, o Portela fazia uma onda, né? Primeira vez no programa, nós vamos ouvir poeta Cícero Lúcio cantando a Triste Partida. Aí eu entrei com a introdução bem penosa, né? Aí ele entrou, tudo bem, cantou a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Quando chegou na quarta parte, alguém falou com o Silvino. Aí o Silvino foi prestar atenção no que a pessoa tinha dito. Quando ele voltou, ele disse, fala de Deus, qual era a parte que estava? E agora, o que é que eu faço? Perdeu-se. Aí ficou mostrando, aleatoriamente. Uma hora estava na terceira parte, outra hora estava na quinta, rapaz, bagunçou a música dele toda. E tu perdeu-se? Não, eu não, continuei tocando lá. Resultado, quando chegou na metade da música, eu vi que não tinha mais jeito, eu parei de tocar. E aí encerrou a apresentação dele, né? E o pobre ficou chorando lá. Como é que pode? Como é que faz uma desgraça dessa? Eu mandei gravar. A Triste Partida é muito longa, né? Rapaz, você tem decorado daquela música? Não. Eu gravei uma grandinha também, viu? Vou fazer aqui a introdução, ver se tu lembra. Saga do Vaqueiro. Pedir licença pra contar a minha história. Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. É uma música linda, Saga do Vaqueiro. Eu gravei isso. É longa também. Rapaz, essa música é tão longa que quando nós fomos gravar, o Emanuel disse o seguinte, eu quero que grave essa música para tocar no rádio. Tem que aprontar hoje, todo mundo, vai, acordeon, todo mundo, já valendo. Aí eu fui um dia de manhã lá para gravar. Aí o Neto Leite, que é o cantor do Mastruz, na época era do Catuaba, tinha que fazer uma guia pra gente, né? Pra gente gravar. Quando chegava na metade da música, ele se enrolava. E parava a gravação, que era todo mundo valendo, né? Meu Deus. Vamos de novo. Aí quando ia de novo, chegava no mesmo canto, ele errava. A solução foi chamar, sabe quem? Rita de Cássia, que é a compositora da música, pra fazer uma guia pra gente poder gravar a parte instrumental, para ele poder botar a voz depois. Né? Que por sinal está sendo homenageada, né, essa semana na televisão, né? A Rita de Cássia. Os grandes sucessos da Rita de Cássia. A Rita eu gravei. É uma música bonita. É uma música que é grande, mas não é cansativa, sabe? Eu gravei 10 discos. A história dela é bonita. Eu gravei 10 discos dela, da Rita. Da Rita de Cássia. Gravei lá na Som Zoom. Uma máquina, né, para compor. Ela era. Pois é. Então, lá, voltando à história da televisão, eu passei por isso lá. Teve uma história do Sandro Becker.
Aquilo acaba imoral danado. Sandro Becker da Julieta. Da Julieta. O Sandro Becker, ele foi... Julieta, Ele foi participar do programa do Portela para cantar... Ele queria cantar A Morte do Vaqueiro, né? Só que assim, quando ele foi participar do programa, era um programa que a gente estava fazendo de 1 ano de falecimento do Luiz Gonzaga. Olha aí. E ele chegou para se apresentar, ele ia cantar a música do Luiz Gonzaga, ele nem ia cantar a música dele, não. Aí ele disse assim, eu fui fazer a introdução, né? Quando eu comecei, ele... Não, eu quero falar um negócio. Ele queria dizer o seguinte, que o Luiz Gonzaga era muito explorado, que na missa de 1 ano de falecimento dele não tinha um artista, coisa assim. E o Portela, muito nervoso, porque o programa ao vivo, o programa correndo e tal, e ele mandou o cara parar. Tá bom, não fala mais, tá bom. E aí, isso ao vivo, Sadar. Aí ele disse assim, o Sandro disse assim, rapaz, se não tinha tempo pra mim, pra que me chamaram aqui? Aí o Portela disse, pois não precisa mais cantar, não. Ele disse, tá bom. Aí foi embora. Aí quando ele foi embora, eu disse pro Portela que tava feio no ar, que ele tinha que fazer com que o cara voltasse. Aí tá bom. Aí pediu desculpa e tal, ele voltou. Mas ficou feio mesmo. Ficou. Aí ele voltou. Não, pior foi o que aconteceu. Ele voltou. Aí foi pra perto de mim, eu fiz a introdução da música. Em vez dele cantar, ele começou a chorar. Ah, meu Deus. E eu fiquei fazendo o solo. E ele não cantou, não. Eu fiz o solo da música todinha. Foi pior. E era ao vivo, não tinha como cortar. Mas deve ter mexido com quem estava assistindo, né? É. As pessoas devem ter ficado emocionadas também. É. E tem uma outra de programa de TV, né? Já que a gente está falando de programa de TV, teve uma com o Will, com o meu amigo, nosso amigo Will Nogueira. Eu estava participando do programa dele, acompanhando o concurso A Nova Voz do Mastruz. Que o Emanuel... Eu tinha feito uns discos acústicos, né? E aí ele resolveu fazer o concurso com sanfona, triângulo e zabumba. Ele achava que era melhor. E aí eu fui fazer. Aí, na final de um concurso, o Emanuel ligou pro Will e pediu para que eu fosse pro júri. Depois, né? Eu ia acompanhar todo mundo, depois eu tinha que ir pro júri. Eu fui pro júri. E eu comecei a observar que aconteceu o seguinte, o Will perguntava para todo mundo, qual a nota que você dá para afinação, interpretação e performance de palco? Aí eu disse assim, rapaz, como é que eu vou dar essa nota, né? Mas eu pensei assim, não, mas ele vai pular. Nessa hora ele vai pular, ele vai me perguntar só, né, afinação, foi o que eu pensei. E quando chegou na minha vez, o Will perguntou, fala assim, qual é a nota que você dá para fulano? Aí era o 3, né? Já era a final. E eu dei a nota, e a afinação, eu dei a nota. Aí ele pulou, passou para a seguinte. Só que o Will, ele era muito inseguro no ar. Muito inseguro. Aí o que aconteceu? O Evanger Costa, que era o produtor dele, disse assim, faltou um quesito. Quando ele disse isso, ele disse, olha assim, e performance de palco? Aí eu pensei assim, ou eu fico de bobo na história, ou eu tiro uma onda com o Will. Eu preferi tirar uma onda com o Will. Eu disse, Will, daqui de onde eu tô não deu pra ver nada, não. Foi dentro, essa foi dentro. Rapaz, o Will disse, rapaz, eu não ia fazer essa pergunta, não. Quem mandou fazer foi o Evanger, não foi, Evanger? Aí o Evanger disse assim, eu mesmo não. Um tirou, o outro tirando. Tirou da reta, né? Tirando da reta. Eu mesmo não falei isso, não. Vai pra onde vai, aquela que eu levei lá no Levanta Poeira. Teve uma segunda vez que você teve lá, não foi? Teve. Com o Juraci Magalhães? Teve, lá no show do Roberto Carlos. Olha, escuta essa aí. Outra vaia? Foi grande. Do pai? Não, minha não. Essa foi do Juraci. Foi a única vaia que eu levei e eu queria ser humorista, olha. Não prestou, não. Desistiu, foi, velho? Nunca mais eu contei. Foi reprovado. Rapaz. Rapaz, mas foi gigantesca, viu? Eu saí chorando. E a do Juraci foi pior. 1 milhão de pessoas. Foi no show do Roberto Carlos. Porque o show do Roberto Carlos teve um atraso. E aí, por volta de 9h30 da noite, o Juraci inventou de aparecer. Rapaz, quando ele apareceu, deram uma... Eu pensei lá assim, do palco, Deus, do palco, né? Estão dando uma vaia no Roberto Carlos. Não, aí a minha esposa disse, não,
Isso é o Juraci que apareceu aí. Ave Maria. O pobre do Juraci levou uma vaia gigantesca. Valdeci, tu tem filhos? Não, não. Não teve filhos, não, né? Não. Aham. Só enteados. Enteados. 5. Sobrinhos. Aham. Aí tem um bocado. Aí tem uma danada, né? Deu uma reca, viu? Eu também tenho uma enteada, tá ali trabalhando. Né? Aham. Vai, Valdeci, as histórias de Valdeci Araújo. Isso aí antecede a grande parte da sua carreira de estúdio? Aí antecede, porque quando eu saí... Como foi essa virada de chave? Eu fui tocar primeiro com o Cirano, como eu disse, em 94. Fiquei até 97. Só que em 95 eu fui lá na Sonzum gravar Cirano. Que eu tava, como eu tocava com ele, ele foi fazer o Cabra Namorador. O disco dele me chamou pra fazer uma coprodução e tocar com ele lá no disco. E eu fui. E o disco deu certo. O disco, eu acho que foi o disco dele que deu mais certo. É o que tem o Nani Nani. Conhece o Nani Nani? Nani, 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 Nani. Vai lá, vai lá. Isso é uma poesia do meu amigo. É bom demais, né? Eu digo é aí dentro. Lá. Valdeci, mas rapaz, tem muita história pra contar, né, Valdeci? Rapaz, tem. Algum bebo chato já te encheu o saco, Valdeci? Já. Oh, meu. Bartol Galeno. Melado. E outras coisitas mais, que eu gostava também de outras coisinhas, né? Era chegada, Rapaz, o Bartolzinho, eu fugi dele lá no canal 5. O Bartolzinho é o filho dele, né? É o Bartol Galeno. O Bartol mesmo, né? É o Bartolzinho. É o grande, o Bartol Galeno mesmo. O Bartol velho. Bartol velho. Certo. Rapaz, eu tenho uma do Bartol velho pra contar aqui. Pode contar. Tu lembra daquela ele me acompanha no meu Instagram. Um dia desse eu encontrei com ele na TV Diária e ele disse assim: rapaz, não espalhe isso não, pelo amor de Deus. ele gravou um disco. Lá, o Cirano tinha um estúdio, inclusive eu gravei alguns discos lá dele. E o Bartol foi gravar um disco lá, produzido pelo Carlos André, Oséias Lopes. Aí, deixa eu ver se eu me lembro uma música desse disco pra te dizer aqui. Pra ver se o Grande Amor da Minha Vida? Hã? O Grande Amor da Minha Vida? Não. Ali é 78, ali é o Dominguinho, se toca e tal, né? Essa aqui, ó. Peraí. Essa cidade é uma selva sem você. E ele tava gravando esse disco lá. E o Carlos André, eu tava lá. E o Carlos André disse assim: Bartol, nem pensar em beber, viu? Você diz que é uma coisa séria. É um disco que vai sair pela BMG, então não pode beber. Não, chefinho. Pode deixar, chefinho. Eu vou só tomar água de coco. Tá bom. Aí o Bartol desceu e nós ficamos lá no estúdio esperando. Daqui a pouco lá vem o Bartol com coco. E aí vamos botar a voz. Ele botando voz. Aí um cuidado com esse coco, sabe? E aí vamos botar a voz. Ninguém pegava no coco. Não, nada. Aí uma hora o Carlos André chegou e disse assim pra mim: tem uma coisa estranha nessa história do Bartol, eu vou ver o que é. Aí, Bartol, deixa eu provar nesse teu coco aqui. Não, chefinho. Não, tá acabando, chefinho. Não, eu quero provar. Rapaz, a confusão do Carlos André com ele tomou de canudo? Canudo. Deixa eu provar aqui. Não. Tá acabando, chefinho. Não, deixa eu ver. Rapaz, aí ele tomou o coco do Ave Maria. Quando cheirou, cheio de cachaça. Ali torava uma cana lascada. Era. Pois é, aí tomou o coco dele. Ele disse: você vai gravar, mas não tem negócio de bebida aqui não. Rapaz, tem uma gravação dele que ele fez. Tem, eu rodo lá na rádio às vezes melado, né, bicho? Hein? Mas é gente boa, viu? Gente boa. É, gente boa. Nós fizemos um showmício lá em Juazeiro do Norte, para o Mário Covas da época. E o Bartol melado, rapaz, pra cantar. Outro que eu vi, outro que eu fui fazer um show com o Cirano, na época no auge mesmo do forró, e tinha um show lá no Valeu Boi. Tinha um clube aqui chamado Valeu Boi. E aí era Cirano e Reginaldo Rossi. Aí disseram o seguinte: Cirano, tu vai tocar 3 horas, quando terminar Reginaldo Rossi, tá bom. Aí vamos tocar. Quando terminou o show do Cirano, cadê o Reginaldo Rossi? Rapaz, tá atrasado. Não, toca mais uma meia horinha aí, Cirano, né? Aí nós tocamos mais meia hora. Cadê o Reginaldo Rossi? Depois de um tempo descobriram que ele tava bêbado, em frente ao clube, dentro do carro lá, melou-se e não tinha condição de
cantar, né? Ave Maria. Igual aquele show que ele fez em Iguatu, né, Santa? Cheio de pau, rapaz. E ele bota o copo em cima da caixa de som de... Rapaz, o perigo... Reginaldo tira isso daí. Virar, né? 50 mil pessoas na praça. Sim, aí o Sadar falou aqui da história da Sonzon. Aí eu gravei com o Cirano, porque é muita história, Sadar. Tem que, né, 49 anos só de sanfona. Aí eu fui, aí gravei Cirano, né, esse disco do Cirano, continuei trabalhando com ele. Quando foi em 96, o sanfoneiro que gravava na Sonzon, que era o Marcos Farias, que é o filho da Marinês, ele saiu da... Marquinhos. Ele saiu, né? Ele saiu do estúdio. E aí o estúdio... Era Marinês com Abdias, né? Era com Abdias. Uhum. E aí aconteceu o seguinte, o Marquinhos saiu e o estúdio ficou sem sanfoneiro com discos acumulados. Já tinha mastruz para botar acordeão, já tinha cavalo de pau, já tinha uma série de discos lá. E o Emanuel já me conhecia. Aí um dia o Emanuel me ligou e disse, Valdeci, tá fazendo o quê? Eu falei, nada, eu tô em casa, de bobeira. Ele disse, pois vem aqui, que eu quero que você grave uma coisa para mim aqui no estúdio. Só que na realidade era um teste que ele queria que eu fizesse. Aí eu fui, gravei 2 músicas, e aí ele perguntou se eu podia fazer um disco completo. Aí eu fiz um disco do Ravi Saia, que tinha lá, que estava acumulado. Ele disse, aí foi quando ele acertou o meu contrato. Ele disse, olha, você quer ficar aqui na Sonzon? Você tem interesse em ficar? Eu disse, tenho. Agora só não posso acompanhar a base, porque eu estou trabalhando com o Cirano, nas viagens não tem. Aí ele, não, tudo bem, sem problema. Aí eu fiz os discos que estavam acumulados, todos, e em 97 eu saí do Cirano, em janeiro, aí eu pude me dedicar 100% a Sonzon. Estou por lá até hoje. Enquanto eles quiserem, hoje está lá? Estou por lá. Mas tu estudou, fez algum curso, alguma coisa assim? Você fala aprumado, legal, sem erro? Não, a gente aprende com a vida, né? A vida em si. O mundo é um livro aberto. Já dizia Genival Santos. Genival Santos. Gravou brega também? Tu acompanhou o campo de brega? Não, mas eu fiz show com o Genival Santos. Uma vez eu fui fazer um show com o Genival Santos, fazer um show com ele no Aracati. Viu, Paulinho? Aí, quando terminou o show, tu lembra do Paulo Promoções? Lembro, sim. Paulo Promoções. Aí eu fazia um show trabalhei com ele. Com o Genival Santos e era o Paulo Promoções. Ele só tinha carro, só o bagaço, aí vamos assim mesmo, aí fomos fazer o show. Quando terminou o show, e nós voltamos, era 11h30 da noite, meia-noite, mais ou menos na metade do caminho o carro pifou. Ah, meu Deus. O carro pifou, eu disse, e agora, como vai ser, né? Aí o Paulo disse, rapaz, é o seguinte, eu vou ver se eu consigo alguém, mas vamos fazer o seguinte, empurrar o carro, né? Pra ver se pega. Bora, gente, bora empurrar o carro. Aí o Genival Santos, meu irmão, um artista empurrando o carro. Bora, Genival, vamos empurrar esse carro, rapaz, quando não pega. Aí aquele jeitinho dentro foi do mesmo jeito. Meu irmão. Aí legal que ele foi com raiva, mas foi, né? Aí quando chegou lá, aí todo mundo desceu, né? Pra ele empurrar o carro. E ele dizendo assim, como é que pode? Eu, um artista, já ganhei tanto dinheiro, já fiz tanto sucesso, empurrando o carro, e o Paulo Promoção lá dentro. Bora, Genival! Empurra logo esse carro, meu amigo. Ninguém sai daqui. O pobre do Genival empurrou o carro e o carro não pegou. Meu Deus. Não teve jeito. Aí rapaz, é o seguinte, então vamos esperar aqui e ver se ele consegue um mecânico. Aonde? Aí ninguém conseguiu um mecânico. Aí o Genival disse, Valdeci, vamos tentar uma carona. Vamos tentar uma carona. Bora, Genival, vamos lá. Era só eu e ele, meu irmão. Aí ficamos na beira da pista, pai. Todo carro passava, ele ficava dando com a mão. Ei! Eu sou o Genival Santos! Eu sou o Genival Santos! E nada, e os carros passando. E ele disse, não, aquele ali vai dar carona. Ei! Eu sou o Genival. Passou. Rapaz, não conseguiu carona de jeito nenhum. Resultado, fomos pra casa de ônibus. Andamos a pé que só pra poder. Aí eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Nunca mais eu quero saber de show armado pelo Paulo Promoções, porque eu só me dei mal no show dele, viu? Que pariu. Só carro velho? Só carro velho. E tinha um buraco no piso do carro. Aí de vez em quando eu ouvi um barulho. O que é isso, Paulo? Foi o cinto de segurança que passou. Puxa aí, puxa. Ele não ficava por baixo de jeito nenhum, né? Não, tu é doido, rapaz. Não, tu é doido.
Valdeci, num show, qual é a música que mais pedem pra tu tocar? Rapaz, a música que, eu não sei porquê, mas a música que mais anima todas as vezes que eu tô tocando em algum canto é a Sala de Reboco do Luiz Gonzaga. Quando eu faço... Esse é Polescar. Vai, Saudade. Todo tempo quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Nosso amor vai aumentando, é uma coisa mais pior. Quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Rapaz, mas lota, viu? Todas as vezes que eu toco essa música. E todo mundo canta. Todo mundo canta e todo mundo cai na gandaia, né? É verdade, é verdade, é verdade. Pois é, rapaz, é bom demais. E o nosso showbiz, Paulo Garcia, era bom demais. Rapaz, era bom demais. Rapaz, tem uma boa do showbiz. Uma vez... Nós fizemos showbiz para o Ciro Gomes, candidato a prefeito, né? Tasso. Vindo de Tasso Gereissati, depois Juraci Cambraia, não foi? Aquele período foi muito bom para nós, não foi nós? O artista então. Uma época muito boa. Uma época que acabaram com esse negócio de show. Foi. Agora eles querem obrigar as pessoas a ouvirem o que o candidato tem para dizer. Porque a gente tocava, né, para chamar atenção. As pessoas iam assistir o show. E aí aproveitava que estava no show e ouvia o candidato. Agora não, porque aqui, né? Aquele show que nós fizemos, no último showbiz do Ciro Gomes lá no Ceará, aquele foi espetáculo, foi Rafa Maria. Eram dois palcos, o palco para os artistas e o palco para os candidatos, né? Pois eu me lembrei aqui. E eu lembrei, rapaz, eu abri aquele showmício, meu irmão, eu tremia que só vara verde, 200 mil pessoas olhando para ti. Paulo, eu me lembro que uma vez a gente estava junto no show e tu disse assim para mim, rapaz, onde é que a gente arranja uma cachaça aqui? Nervoso que só o diabo. Nervoso, uma cachaça lascada. Uma cachaça medonha, né? Uhum. Pois é, aí eu me lembrei de um episódio, uma vez eu estava em um comício lá em Pacajus. E lá, não sei se tu, lógico, vai lembrar, né? Que Teodorico Menezes. Theo Menezes, isso, Teodorico. Eles colocavam os candidatos para falar os mais, né, assim, menos importantes, para falar logo. Depois é que vinha o Tasso, vinha não sei o quê, né? Bota aí os caras. Começar com o vereador, começar com o vereador. Estadual, né? Rapaz, aí tinha um tal de... Eu nunca esqueci disso, um tal de Orlando, né? Que era candidato a vereador. E disse, aí o Júlio Salles, quem estava apresentando. Aí o Júlio chegou e disse, Orlando, ele falava assim, né? Olha, você fale rápido, porque o Tasso vai falar depois. Aí tá bom, beleza. Aí tome vereador falar, e tome vereador, e tome, continuou na hora do Orlando, o Orlando começou a incumpridar, e tome conversa, e tome conversa, e tome conversa, e o Tasso nervoso, porque ele ia para outro canto, né? Aí uma hora o Tasso disse, manda esse cara parar de falar, tá bom, já chega. E ele falando, e tome conversa, e tome conversa, e tome conversa. Aí uma hora o segurança chegou perto dele e disse, cala a boca, pelo amor de Deus, saia daí. E o cara... Aí, quando ele disse isso, o cara pegou e disse... E para terminar, quando ele disse para terminar, o segurança perdeu a paciência. O segurança deu um empurrão nesse vereador, e eu tava assim, com a sanfona, ele veio... Rapaz, ele deu uma cabeçada na minha sanfona, ele caiu. Nossa Senhora. Ele deu uma cabeçada na minha sanfona e disse, pronto, agora ele vai continuar o discurso dele, mas em outro canto, porque aqui mesmo não vai dar mais não, porque foi uma porrada que ele levou na cabeça, viu?
Tinha um tempo, né? Um limite, né, velho? É porque os caras não respeitam o tempo. A gente dava 3 minutos para cada candidato na época, né? Era 3 minutos, mas esse cara entendeu que eram 3 horas. Acho que foi. A gente já tem pena do povo que está lá embaixo, cansativo, né? O cara fazendo discurso besta. Mas é por isso que tu lembra do Luizinho de Irauçuba? Luizinho de Irauçuba, hein? Choveu lá essa semana, hein? Hã? Choveu em Irauçuba. Quando chove em Irauçuba, chove no Ceará todo. Todinho. O Luizinho tinha uma história, eu gravei 3 discos dele lá na Sonzão. E aí ele quando ele ia pro comício, aí ele chegava pra mim e falava assim, eu vou tocar aqui, um negócio de umas poesias, um negócio lá que ele fazia, uns improvisos, né? Sim, um violão. De repente. Aí eu ficava fazendo umas coisinhas, ele fazia e tocava. Rapaz, mas todas as vezes que ele ia cantar, o violão estava desafinado. E eu dizia, Luizinho, é o seguinte, ou você afina esse violão, então vai tocar só. Porque eu não toco, não. E tu acha que está desafinado? Tá, vamos afinar. Aí afinar. Rapaz, mas toda a vida tinha isso. Aí eu fui gravar com ele, esse disco. Negócio dos 5 bichos, né? Sim. Aí ele falou, rapaz, eu me lembro tocando os começos contigo e tu brigando comigo porque eu não afinava o violão. Tu já criou vergonha? Já tá afinando o violão? Agora de tocar. Gente boa, aqui um abraço pra ele. Luizinho passa por aqui, né, da nossa gravação. Sim. Luizinho é gente boa. Gente muito boa. Acaba pra ter história, rapaz. Rapaz, dá nem pra começar. Quando você começou, tu aprendeu logo. Qual é a primeira música mesmo que o sanfoneiro aprende a tocar? Rapaz, eu acho que é Asa Branca, que é bem facinho, né? Eu acho que é isso. Mas tinha o do Gerson Filho também. Não, o Gerson Filho já foi depois aqui, né? Vai ter essa aqui que eu gravei, ó. Papai, né? Ave Maria. Rapaz, né? Eu sou ruim de decorar música. Há um forró que eu decorei todinho, sabe qual foi? Ela nem conhece. Enxuga o Rato. Enxuga o Rato. Pensei que era crioula. É o quê? Eu pensei que era crioula. Não. A crioula tá aí. Agora tá aí outra letra assim, importante. Tinha um operador que ele era racista, quando ele tava com raiva de mim, né? Ele era racista, o operador. E eu ganhando muito dinheiro e ele tinha inveja de mim, né? Bombom, é? Não, o Bombom é meu amigo. O Bombom trouxe da Rádio Povo, né, pra época. Foi, eu sei. Eu trouxe como operador, ganhando 3 vezes mais que ele ganhava. O Bombom. Eu levei pra Rádio Vez Mais. Foi, né? Era o outro operador. A Rádio Vez Mais roubou todo mundo. Ele agora é jornalista. Ele agora é jornalista. Eu incentivei ele a fazer jornalismo, ele fez. Hoje ele trabalha com política e tal. Tá bem. Mas ele, quando ele chegava invocado comigo, né? Ele só botava de BG crioula. Como é crioula? Era só de lá? Crioula. 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 Crioula.
crioula. Vai a música. Crioula. Crioula. Aí ele abriu o microfone pra mim, né? Aí tocava lá de novo, vai. Tu disse crioula, viu? Crioula. Crioula. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Aí parou. Aí ele parou, foi? Hoje é meu amigo, bem casado, tá bem de vida. Mas o Enxugo Rato, como é o Enxugo Rato? Tu ainda lembra? Eu gravei isso, mano. Tu gravou? Gravei no disco. Era... Eu gravei no disco do Mastruz. Não, Enxugo Rato! Só isso a música. Que diabo é isso? Onde é que o cara tem ideia de enxugar o rato? Que diabo é isso, Adocínio? Me conta aí quando se enxuga o rato. Rapaz, é porque o Pedro Sertanejo gravou o Pedro Sertanejo, isso. Ele gravou uma música chamada Rato Molhado, né? Ué, Rato Molhado. Eu não lembro como é. É uma um negócio assim, né? privilegiada. Eu não lembro. Aí ele gravou, e aí o Abdias, pra não passar a batida, ele disse, vou gravar o Enxugo Rato. Aí fez o Enxugo Rato. E nós gravamos no disco do Mastruz, né? Grande som. Tá certo. Mastruz, Enxugo Rato. Isso é fuleiragem, não é não, mano. Eu não enxugo o rato. Não, e o bom é que o cara fica ali esperando uma porrada de compasso só pra dizer isso. Né? É igual a música do Cirano, né? Falta assim, o nosso tempo voou. Tá bom. Uma hora de bate-papo, gostoso demais. Mas eu queria que você encerrasse com uma música que você gosta de tocar, que você gosta de tocar, alguma coisa pra ele. Não, só agradecer mesmo a presença mais uma vez aqui. Valeu, mais uma vez, na primeira vez no bate-pop que ele viu a esposa aqui lá. Ela disse que ela que canta, é? Canta. Ela que canta. Canta e canta bonito. Quer encerrar cantando com a gente? Não, hoje não. Tá bom, pra próxima vez, né? Tu tem espaço para contrato, alguma coisa assim? Telefone? Tenho. Opa. Primeiro Instagram, né? Instagram Valdeci Araújo Oficial. Tem um canal no YouTube, Valdeci Araújo Sanfoneiro. Para contato 987-570012. 987? 570012. 570012. Olha aí, 987-570012. Isso. Valdeci Araújo. Para fechar, com chave de ouro. Lembra da chave de ouro? Lembro. Matou muita gente. Matou um bocado, viu? Matou muito papudim. Foi. É verdade. Encerrar com Paulo, música? Deixa eu só dizer o seguinte, eu apresento dois. Rapaz, eu inventei de apresentar uns programas de rádio também. Certo. Lá na web rádio Ceará Rural, do meu amigo Domingos Távora, eu faço um programa Forró das Antigas, que é um programa todo dedicado às gravações que eu fiz, principalmente, né, que eu não sou besta. Sim. Claro. E um outro todo dedicado a Dominguinhos, porque Dominguinhos não tinha nenhum programa voltado para as músicas dele, como Luiz Gonzaga tem, Roberto Carlos. E como eu sempre fui muito amigo dele, Dominguinhos, a gente... Que era gente muito boa, né? Eu gravei com ele, fiz show, ele ligava muito pra mim, a gente conversava muito. E aí eu resolvi, através do meu amigo Domingos Távora, que me incentivou a fazer esse programa, e eu faço com entrevistas, a filha dele já deu entrevista pra mim, Flávio José, né? Então o programa é Domingando com Dominguinhos. O título foi uma ideia dela, da minha esposa. Porque o Dominguinhos, ele tem uma música chamada Domingando. E aí nós juntamos e ficou Domingando com Dominguinhos. Então todos os domingos às 11 horas da manhã, pela web rádio Ceará Rural. Maravilha, né? Maravilha. Aí, para fechar, o que você... Vamos lá, vamos fazer para nós. Só para a gente levantar o crédito. Para levantar o crédito.
Valeu!